A Polónia está a acelerar os esforços para reforçar a defesa das suas fronteiras com a Rússia e a Bielorrússia. O primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, anunciou na segunda-feira que a construção do projeto Escudo Oriental começará mais cedo do que o previsto, no final deste ano em vez de no próximo. Este projeto irá aumentar as fortificações militares e outras medidas de defesa na fronteira oriental da Polónia, numa extensão de aproximadamente 800 quilómetros. Prevê-se que a construção dure 4 anos. Tusk esteve presente num campo de treino na segunda-feira, onde se realizaram os primeiros exercícios para testar elementos da nova infraestrutura do projeto, e sublinhou que este é um esforço combinado com os Estados Bálticos e a Finlândia. Cieszę się, że Tarcza Wschód rusza tak na serio. Jest to wspólne przedsięwzięcie nie tylko polskie, ponieważ ono jest połączone także z wysiłkiem państw bałtyckich, jeśli chodzi o bałtycką linię obrony, Finlandia. Tusk também disse que vai discutir o financiamento europeu para o projeto em Bruxelas, num futuro próximo. Pelo menos 21 pessoas foram mortas num ataque aéreo israelita na aldeia de Aito, no norte do Líbano. O Ministério da Saúde do país diz que estão a ser feitos testes de ADN para determinar a identidade das vítimas mortais. Há ainda registro de 8 feridos. A aldeia de maioria cristã fica longe das principais áreas de influência do Hezbollah, que está concentrado no sul e no leste do Líbano. Israel não reivindicou até agora a autoria do ataque. Segundo o governo libanês, há mais de 1.200.000 deslocados no Líbano na sequência da ofensiva israelita. Entretanto, uma investida de Israel contra o pátio do hospital de Al-Aqsa, no centro de Gaza, causou um incêndio num campo de deslocados. Pelo menos 4 pessoas foram mortas e 2 dezenas sofreram queimaduras graves. O hospital estava já sobrecarregado com os feridos de um outro ataque israelita a uma escola transformada em abrigo. Essa ofensiva matou 22 palestinianos, entre eles 15 crianças. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu reiterou as exigências de que as forças de manutenção da paz das Nações Unidas no Líbano, conhecidas como UNIFIL, deixem temporariamente a zona de combate. As críticas internacionais estão a aumentar depois das forças israelitas terem disparado repetidamente contra as forças de manutenção da paz da ONU desde que invadiram o Líbano há 2 semanas. Numa declaração em vídeo, Netanyahu rejeitou as alegações de que as forças armadas israelitas tinham deliberadamente como alvo as forças de manutenção da paz. The charge that Israel deliberately attacked UNIFIL personnel is completely false. It's exactly the opposite. Israel repeatedly asked UNIFIL to get out of harm's way. It repeatedly asked them to temporarily leave the combat zone, which is right next to Israel's border with Lebanon. Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário-geral da ONU, António Guterres, sublinhou que os ataques às forças de manutenção da paz podem constituir crimes de guerra. Attacks against peacekeepers are in breach of international law, including international humanitarian law, and they may constitute war crime. He called on all parties, including the IDF, to refrain from any and all actions that put our peacekeepers at risk. O Conselho de Segurança da ONU reiterou o seu apoio à UNIFIL e à presença contínua das forças de manutenção da paz no sul do Líbano, apesar dos apelos de Netanyahu para a sua remoção. German Chancellor Olaf Scholz and EU Commission President Ursula von der Leyen welcomed the 6 West Balkan states to Berlin on Monday as part of the 10-year Berlin Process Summit. The Berlin Process aims to bring countries such as Serbia, Kosovo, Montenegro, Bosnia and Herzegovina, Albania and North Macedonia together to sign agreements to enable them to become full EU member states. 5 out of 6 agreements were signed and restrictions on export from Serbia to Kosovo were lifted. Scholz underlined that the states could only join together despite some of them likely to meet conditions quicker than the others. He encouraged the states to help each other out. Montenegro is seen as the first promising country to be integrated to Europe, despite the process beginning more than 20 years ago. Whilst Montenegro expects to meet all the requirements before 2028, Scholz said he hopes the whole process would be complete before 2030. But with Ukraine and Moldova's memberships to the EU being accelerated since Russia's full-scale invasion in Ukraine, it's likely to leave a sour taste in the mouth of the 6 Balkan states.
Liv Stroud in Berlin for Euronews. The speakers will now be available for photography. As France and the EU grapple with the severe car industry crisis, French President Emmanuel Macron inaugurated on Monday the 90th edition of the Paris Motor Show. It's one of the most important events within the automobile industry. And just to give you a few numbers about this crisis that is hitting France, particularly new car registrations have been plummeting within the country these past few months, reaching their lowest level in 20 years. And we're seeing similar trends across Europe, minus 18% in new car registrations in August. And major players within the French automobile industry, such as, for example, Michelin, have even paused production at some of their specialty tire factories in France. The French president did mention this difficult moment for French and EU car makers, due in part to the ferocious competition from Chinese rivals. He did say on Monday that it is necessary in times like these to protect France. It's normal to put in place tariffs, he said, alluding to the EU Commission's plan to heavily tax cheap electric vehicles that are produced by Chinese car makers and that have been flooding the EU market and driving the prices down. Sofia Katsankova reporting from Paris for Euronews. Uma nave espacial da NASA descolou na segunda-feira numa missão para explorar a lua Europa de Júpiter e revelar se o seu vasto oceano escondido pode conter as chaves para a vida. A Europa Clipper demorará 5 anos e meio a chegar a Júpiter. Os cientistas têm quase a certeza de que existe um oceano profundo e global sob a crosta gelada de Europa, e onde há água pode haver vida, o que faz da lua de Júpiter um dos locais mais promissores para a procurar. A Europa Clipper não vai procurar vida, uma vez que não tem detectores para tal. Em vez disso, a nave espacial vai concentrar-se nos ingredientes necessários para sustentar a vida, procurando compostos orgânicos e outros indícios à medida que perscruta o gelo em busca de condições adequadas. Se as condições forem favoráveis à vida em Europa, abre-se a possibilidade de vida noutros mundos oceânicos do nosso sistema solar e mais além, segundo os cientistas. Com um oceano subterrâneo e geysers, a lua de Saturno Encélado é outro candidato de topo. Como regular as populações de pombos respeitando o bem-estar destes animais? Em Ixelles, Bruxelas, alimentadores automáticos distribuem sementes revestidas com um contraceptivo a horas fixas. O primeiro a chegar é o primeiro a ser servido. Apenas os machos dominantes, 15% do grupo, ingerem o alimento contraceptivo. Uma aposta bem-sucedida. Desde que o projeto foi lançado em 2021, a população de pombos diminuiu 40% no município. La commune reçoit énormément de plaintes. Les pigeons sont nombreux, donc il y a un côté un peu angoissant, un peu hitchcockien. Et puis il y a aussi les fientes des pigeons qui peuvent abîmer les bâtiments, les monuments. Et donc on a essayé de trouver la meilleure formule possible pour réduire la population de pigeons, tout en respectant le bien-être des animaux. Em vez de continuar a aplicar-lhes multas, a cidade integrou no programa as pessoas que alimentavam os pombos de forma ilegal. Em nome do bem-estar animal, os voluntários insistem na necessidade de conjugar a alimentação contraceptiva com a distribuição de sementes, de modo a não regular os pombos pela fome. Esta voluntária, que passa 42 horas por semana a distribuir sementes, lembra-nos que os pombos são domesticados, sedentários e granívoros. On les a retirés de leur milieu naturel il y a des siècles. On les a utilisés pour la colombophilie, l'élevage de chair, les oiseaux d'ornement. On les a relâchés en ville alors que le territoire ne leur offre pas ce qu'ils ont besoin. Il faut que les communes comprennent que de ne pas nourrir l'animal, c'est de la maltraitance. Em vez de recorrerem ao abate, outras cidades europeias, como Estrasburgo e Barcelona, também optaram pelas sementes contraceptivas. O Mecanismo Europeu de Apoio à Paz foi criado antes da guerra na Ucrânia para reforçar a capacidade da União de prevenir conflitos. Mas a invasão russa mudou tudo.
Desde então, o mecanismo tem sido usado para reembolsar parcialmente os Estados-membros pelas armas e munições doadas a Kiev. Só que há mais de um ano a Hungria bloqueia a transferência de 6,6 mil milhões de euros para a Ucrânia. These funds are supposed to help Ukraine to strengthen its defense sector and to provide, of course, ammunition to the country and all the support EU can provide to so that Ukraine keeps fighting this war. Desde a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia, os fundos têm vindo a aumentar. No total, o mecanismo ascende a 17 mil milhões de euros, dos quais mais de 11 mil milhões estão reservados para Kiev. O dinheiro não faz parte do orçamento da União Europeia, vem das contribuições dos Estados-membros. Mas para que possa chegar à Ucrânia, os 27 têm de o aprovar por unanimidade. A Hungria opõe-se. And Hungary, and particularly Orban, has been very publicly vocal that he is against providing more support to Ukraine. And of course, he also plays the game in relation with what happens in the US politics, because he is a very friendly, with very friendly relations with Donald Trump, and he apparently does not, wants to block all the support to Ukraine. So just in case Trump comes back to the office, Trump is not also signed up to contribute to providing more loans to Ukraine. É por isso que os funcionários e diplomatas da União Europeia estão a explorar um novo plano para contornar o veto da Hungria. Os Estados-membros passariam a efetuar contribuições financeiras para o mecanismo de forma voluntária e não obrigatória. As discussões para alterar o procedimento estão em curso.